De volta com o nosso Vida Melhor para a gente falar sobre um assunto super interessante, importante e transformador. É a autorresponsabilidade e a autoconsciência. O primeiro passo para a gente desenvolver a autorresponsabilidade é perceber que a gente não tem o poder de controlar todas as coisas mesmo, né? Só que algumas, sim, estão no nosso alcance, depende de nós. Então é preciso aprender a reconhecer as nossas falhas, nossos defeitos, mas sem deixar com que isso afete a nossa autoestima e confiança. E aí a gente precisa desenvolver a autoconsciência para saber quem a gente é. Para refletir melhor e entender mais sobre esse assunto, eu recebo ela que é psicóloga, ela é mentora de Eneagrama, que é o estudo da personalidade, coach de vida integral, Cíntia Roberta Conte. Seja muito bem-vinda. Olá. Muito bom tê-la conosco. Tudo Sempre bem? É bom te receber. Obrigada. Ela tem o livro maravilhoso que é o Detox na alma, sem botox nas emoções, e o caderno de exercício, porque a gente lê e pratica, né? Sempre. Show. Sempre. Você quer mudar, você tem que praticar, né? E a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso agora. Gosto desses dois temas porque, para mim, é um casamento perfeito. Um não anda sem o outro, né? A gente pensar autorresponsabilidade sem pensar autoconsciência não tem a mesma funcionalidade se a gente não colocar os dois caminhando junto. É muito importante ter autorresponsabilidade? Muito, mas se eu não tenho autoconsciência não é tão eficaz e vice-versa. Então a gente precisa falar sobre os dois sempre juntinhos. Eu acho que essa já é a primeira dica do dia, assim, né? Pensar sempre nos dois juntos. Antes disso, eu acho que tem um tema a priori que a gente precisa pensar. E é um tema que me preocupa muito quando eu conheço, cada vez que eu conheço mais pessoas em treinamentos, é a gente entender que informação não é reflexão. A gente, como recebe muita informação hoje, o que a gente tem pensado? Agora eu já sei. E saber não muda a vida de ninguém, né? Já que você falou de transformação, então a gente precisa pensar que a reflexão é aquela questão da gente pensar a respeito, ser autocrítico. Então, você vai receber informação, que nem, por exemplo, eu te perguntar, ovo, faz bem ou faz mal? Hoje em dia a gente nem sabe mais porque cada um tem uma opinião, né? Eu amo ovo, para mim faz bem, para mim é um alimento completo. Perfeito, isso é a autoconsciência, tá? Então a gente precisa exatamente exercitar isso que você fez agora, que é o quê? É juntar as informações, porque a gente vai receber informações dizendo que o ovo aumenta o colesterol, que não é bom comer, e vai ouvir também que a clara traz a melhor proteína que um alimento pode trazer para o ser humano. E o que é a autoconsciência? Que é um pouquinho diferente de autoconhecimento. Autoconhecimento é aquilo que está em mim. A autoconsciência é quem eu sou, mas também como eu atuo, como eu penso o mundo, como que essas informações são importantes para mim. Porque você pode ficar com a parte que o ovo é bom para você e eu posso ficar com a parte que o ovo é ruim para mim. E eu acho que a gente poder entender esses pontos é fundamental. Então, outra coisa que a gente precisa ter claro, informação não traz resultado. Informação não muda a vida de ninguém, informação não muda um hábito. Você sabe que isso até me fez lembrar, e eu acho importante também a gente falar, que assim, às vezes a gente vê uma pessoa falando, né, que fala super bem, um palestrante, um líder religioso, e fala, uau, essa pessoa talvez saiba só falar e talvez não tenha a transformação necessária. Então é importante a gente também não ficar projetando, criando expectativa em relação a quem fala, porque às vezes sabe, mas não pratica, né? Exatamente. E se não pratica, não tem transformação, não tem jeito, né? Então, a gente poder pensar... Outro dia eu estava numa livraria, eu vi um livro lá. Esse livro mudará a sua vida. Eu falei, uma parte do exercício da reflexão é a gente pensar, gente, livro não muda a vida de ninguém, né? Até o detox não vai mudar a sua vida se você ler ele como algo... de informação. Vou ter informação sobre flexibilidade, todos os assuntos que tem no livro. Eu preciso realmente praticar. E isso é uma coisa que me preocupa, porque a sociedade já não... As pessoas estão preguiçosas, né? A gente quer as coisas meio mágicas, a gente quer estar tranquilo e ver essa transformação acontecer. Então, autoconsciência. Primeiro ponto é você entender que você é único. Mas é o entender que não é só o entender racional, né? Senão a gente chama de o saber sabido. Eu sei que eu sou única. Quantas frases a gente recebe no nosso Instagram falando que a gente é único? Mas isso não muda nada. Então, eu ter essa percepção de que eu sou um ser humano único, que a minha digital é única, que o meu tipo de cabelo é único, que tem a ver com a genética, a gente não se colocar em massa é algo que pode transformar a nossa vida já, assim,
quando eu compreender isso no entender com sentido. Ou seja, eu percebo, eu entendo, porque a primeira coisa que vai mudar é que eu vou parar de me comparar. Exato, perfeito. Né? Quando eu sei que eu sou única, eu não vou querer ser a Claudinha, eu não vou querer ser o fulaninho, eu não vou querer ser o vizinho, eu não vou querer ser o professor que está na faculdade. Eu sei e entendo que a minha vida tem um sentido. Que eu cheguei, que eu tenho sentido neste momento, no meu dia a dia, no mundo que eu vivo, na cidade que eu vivo. E quanto mais percepção eu tenho nessa autoconsciência, mais o meu mundo vai melhorando. A felicidade está muito ligada à autoconsciência, né? Porque eu vou o quê? Eu vou melhorar como que eu atuo, eu vou melhorar como que eu reajo a algumas situações, eu vou melhorar a minha vida, a minha qualidade de vida, os alimentos que eu coloco dentro de mim, porque eu tenho uma consciência do todo. Isso tudo você chama de treinamento? Essas atitudes diárias, isso é um treinamento? Então, o nosso cérebro, ele não é feito para viver isso como uma coisa natural. Não, a gente precisa realmente treinar. E a neurociência já explicou que o treinamento com mudanças de hábito e de atitude é necessário mais de 66 dias. Antes falava 21. Hoje a gente já fala em 66. Então, esse treino constante, né, é muito importante. E algumas coisas no cérebro são mais fáceis da gente adquirir. Por exemplo, resistência. Se eu for querer correr, eu vou começar correndo hoje, eu vou melhorando e o cérebro vai entendendo isso e a gente vai melhorando a cada dia. Alguns pontos no cérebro é necessário ser mais trabalhado. Por exemplo, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Por quê? Porque o cérebro já entendeu algumas coisas como arraigados desde a nossa história. Então, a gente precisa entender e a autoconsciência, ela traz isso. É eu colocar a minha história na minha história. Eu não posso querer ser você porque a tua história é diferente da minha, né? Então, por mais que a gente possa ser muito parecida, os nossos resultados vão ser diferentes. Tem algum caminho para a gente melhorar esse autoconhecimento, essa autoconsciência, essa percepção de que a gente é único? Uma das coisas muito importantes que a gente trabalha muito nos treinamentos que a gente dá é você estar sempre refletindo a respeito do que te chega. Uma pergunta básica, assim, o que você gosta? Qual é a sua paixão? Lacan tem uma frase que eu adoro, que ele fala assim, você, que é uma das perguntas que a gente usa muito no curso, né? Você quer aquilo que você deseja? Isso traz uma consciência muito interessante, porque desejar é simplesmente aqui, né? Assim, então, eu desejo emagrecer 10 quilos, eu desejo dobrar o meu salário, eu desejo ter um relacionamento melhor. Agora, querer está implicado com a atitude, com a ação, com agir, com transformar, né? Então, quando eu brinco e dou algumas palestras e a gente, às vezes, dá uma relaxada, eu falo muito isso, tem que querer com gana, sabe? Ou eu quero com tudo, ou os resultados não vão ser os resultados que eu planejo. E aí, por isso, vem a frustração e a gente abandona os nossos projetos. Então, querer estar ligado à disciplina, que aí tem um ponto com a autorresponsabilidade. Né? Por isso que eu digo que as duas andam juntas. Então, eu tenho a consciência, eu tenho a reflexão, eu começo a pensar em tudo que me chega, eu começo a pensar quem eu sou no mundo, o que eu gosto. Tem gente que eu pergunto, o que você gosta? O que você gostaria de fazer? Ai, não sei. Né? Então, são perguntas que a gente... eu não posso falar para você, então, Cláudia, vai fazer, vai correr. Ou, quero emagrecer, então vai fazer, sei lá, zumba. Né? É de cada um, né? É um processo de mergulhar em si mesmo. E a gente não pode ser analfabeto da gente mesmo, né? Morrer analfabeto de quem somos, acho que é uma das maiores tristezas que o ser humano tem carregado hoje em dia. Vamos fazer assim, vamos abrir para a turma participar também? Então eu vou começar com elas, tá bom? Tá bom. É bom que você preste atenção, porque assim, eu sempre acho, né, que a gente tem questões muito parecidas. Apesar da gente ser único, a gente tem questões parecidas, não é? E aí a resposta que vai para um ajuda o outro, não é assim? Isso é a técnica do espelho, né? Sempre funciona. Alguma coisa a gente sempre aproveita. Aliás, eu amo os grupos, a terapia em grupos, grupos de apoio, exatamente por causa disso. Porque na partilha a gente vai se vendo ali e vai mudando, né? Isso. Vai decidindo mudar. Decidindo mudar. Que aí depois tem que treinar. É isso. Bom, primeira pergunta diz assim, meu nome é Carol, sou de São João da Boa Vista. Sou assim, analfabeta de mim mesma. Como fazer para mudar isso? Bonito, Carol. Eu acho que já é um primeiro ponto ela se reconhecer, né?
O primeiro passo é esse reconhecimento de que... Porque quem nem percebe que é analfabeto de si mesmo não vai mudar nada, vai continuar vivendo achando que está feliz, né? E não tem essa percepção. Então, essa percepção já é o primeiro passo. O segundo passo é realmente fazer perguntas que sejam importantes para você. O que eu quero, parece que são perguntas básicas, mas são perguntas que realmente fazem nós nos conectarmos com a gente. E uma outra coisa, pensar que nós não somos fechados, né? Hoje eu posso gostar disso, porque tem gente que não resolve alguma situação, porque ela, agora eu vou ter que fazer isso, ter que fazer para o resto da vida. Não, nós somos seres mutantes, né? Então, eu acho que a gente precisa aproveitar um pouco dessa flexibilidade que a gente tem e saber, próximo ano, eu gosto muito de planejar para ano, sabe? Porque nesse ano eu quero fazer isso e vou fazer bem feito, e vou me dedicar e pode virar minha paixão. Então, perguntas que você pode identificar dentro de você, que não precisam ser eternas, mas que hoje fazem muito sentido para você. Isso começa a ser uma autoconsciência, eu começo a me perceber e é muito interessante, porque quando a gente começa esse processo, a gente não para mais. Eu falo que é um bichinho que entra no sangue, sabe? Porque a gente começa e no começo pode ser mais difícil, mas com o tempo, como eu vou percebendo, eu vou derrubando barreiras internas de mim mesma, isso vai virando uma paixão, sabe? Eu começo a me apaixonar por mim mesma. Então, uma delícia, né? Legal. E a gente realmente para de se comparar e para de achar que a grama do vizinho é mais verde, né? Tem umas coisas que eu sempre penso, assim, em relação ao trabalho. Tem gente que fala assim, você tem vontade de ir para um outro lugar, uma emissora grande? Eu penso assim, o que eu gosto? Eu gosto do meu tempo na minha casa, eu gosto de poder ir no supermercado à vontade e ser uma pessoa normal, eu gosto de poder fazer as minhas coisas, sabe? Eu sou uma pessoa simples, eu gosto disso, então essa sou eu. E aí isso me deixa de pé no chão, né? E assim, tô bem onde eu tô. Isso é muito gostoso. Tava pensando agora nas pessoas que moram em cidades pequenininhas, às vezes, sei lá, interior da Alagoas, e fica assim, porque a cidade grande, parar pra pensar. O que eu gosto? Gosto de ouvir o passarinho de manhã, gosto da árvore, gosto do cheirinho da praia. Então, você gosta do que você vive, relaxa, Pois né? às vezes a gente vai buscar felicidade em algo tão externo e a gente acaba não encontrando, a gente acaba fazendo cursos enormes e estuda. Não precisa, porque a felicidade ela tá nessa busca interna de saber quem eu sou, o que eu gosto de fazer, o que me deixa feliz. Porque aí, mesmo que alguém fale, mas Cláudia, você não quer mesmo trabalhar numa grande emissora, você não vai se ofender, porque você tá tão tranquila, plena, né? Você tá plena, você sabe quem você é e o que você quer. E não tem felicidade maior do que isso, né? E as pessoas precisam entender que a felicidade não é o externo. A felicidade a gente busca aqui dentro. Porque o que a gente quer mesmo, a gente vai, corre atrás e faz, né? Igual o povo que fica assim, invejoso no sábado à noite, olhando o Facebook, pensando, eu queria tanto ter essa vida. O povo vai aqui, vai ali, tem gente no barzinho, tem gente na balada, tem gente... E você? Será que você não está gostando de estar em casa, podendo usar a internet com a perninha para cima? É isso que eu acho que a gente tem que pensar um pouco. Deixa eu continuar aqui que eu já estou faladeira. O Wallace Cabral, ele é lá do Rio de Janeiro. Ele pergunta o que ele pode fazer porque ele está se sentindo muito inseguro. A insegurança, ela está muito ligada, às vezes, à falta de autoconhecimento mesmo, né? Por quê? E autocrítica. São dois pontos que deixam a gente bastante inseguro. Porque, geralmente, a gente tende a olhar todos os nossos defeitos e valorizar muito pouco aquilo que a gente tem de bom. Então, fica atento. Faça essa pergunta para você mesmo. Será que eu não estou sendo tão autocrítico comigo nesse momento e me jogando para baixo, né? E quais são as qualidades que eu tenho? Outra pergunta para você for lá no caderninho e responder. Quais são as qualidades que eu tenho que podem te jogar para cima e fazer com que você tenha uma melhor autoestima? Ok? Perfeito. O Magno, ele é do Guarujá. Ele quer saber o que ele pode fazer para perder o medo de dirigir. Medo é uma palavra interessante, né? Até porque eu sempre falo que o corajoso só é corajoso porque um dia ele teve medo, né? Porque se a gente não precisa, se a gente não tem medo, a gente não chega a ter coragem para vencer o medo, né? Então, o que eu posso fazer? Infelizmente, eu não conheço a tua história. Às vezes, o medo tem alguns
conteúdos muito inconscientes que eu acho que vale a pena a gente olhar e vale a pena pesquisar. Mas a gente só consegue vencer o medo olhando para ele de frente também. Então, de repente, devagarinho, sabe? Comece uma escola, faça aulas, vai passo a passo e vai vencendo dia a dia o seu próprio medo. Quando a gente perceber, já foi uma barreira que a gente passou. Agora, não se coloca num carro sozinho, na estrada, querendo dirigir, porque isso pode ser apavorante para você. Pode até ir devagarinho, né? Um dia vai na garagem e só liga o carro. Fica ouvindo barulhinho. Aí outro dia, liga o carro, liga o som, depois liga o carro, dá uma resinha, anda um pouquinho pra frente, vai devagarinho. E vai se percebendo. Acho que o mais importante também é assim, o que eu senti, como que eu senti, como que eu tô hoje. Porque aquilo que a gente falou no começo e que eu vou bater nessa tecla sempre, a gente está muito preocupado com o que a sociedade vende. E a sociedade tem vendido as respostas muito rápidas, né? E sem prática. Então, esses medos, esses conteúdos que a gente tem que são mais difíceis de vencer, é no dia a dia, é passo a passo, é através da paciência. E em um ano você vai ver a diferença que faz. Bom, tem muitas perguntas aqui, eu vou ter que te encaminhar todas, mas tem várias bem parecidas, assim, ó. Eu quero saber se tem alguma dica para a gente se conhecer melhor, algum exercício para a gente conseguir olhar para dentro de si. O livro. O livro, né? Ajuda muito. Esse livro ajuda muito, porque ele tem a teoria e tem também a prática. Você sabe que esse livro me ajudou muito, porque eu fui respondendo tudo mesmo, né? E quando a gente responde, a gente se olha. E é muito legal isso. É olhar para dentro. O autoconhecimento são perguntas que eu mesma tenho que responder, não é o outro. Tá fácil de achar? Tá no Amazon, amazon.com e amazon.com.br, você acha o livro ou então ele em e-book. Ah, ótimo. E olha, mais informações no cintiaroberta@gmail.com ou pelo WhatsApp no 11 9 4539 9182. No Instagram, Roberta Conte Como que fala? Psicoach, tudo junto, Psicoach. E no Face, Cintia Roberta Conte PP. Muito bem. Muito obrigada, foi ótimo. Obrigada. Mais uma vez. Muito aprendemos mais um montão contigo e volte sempre, tá bom? Eu acho show. Como é bom aprender, né? E aprender com quem sabe, com quem estuda, com quem leva o ser humano a sério, isso é muito bom. E a gente precisa mesmo. Você vê que é um passo pequenininho e é tão capaz, né, da gente fazer isso até mesmo sozinho. Pega um livro, vai respondendo as questões e olha pra você, tá?